Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal a desenvolver, crescer, também os nossos próximos colegas aí, concurseiros que precisarem aí auxiliar nos seus estudos, para eles poder ter acesso ao vídeo, poder encontrar o vídeo, as curtidas pessoal, as inscrições ajudam bastante, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 15ª aula sobre o ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Então, pessoal, essa é a 15ª aula sobre esse tema, é um tema bem longo, aí, ele é composto por 9 textos, e nós estamos aí no 5º texto, tá bom? Então vamos dar continuidade aí na nossa aula. 5º texto é as crianças de 6 anos e as áreas do conhecimento. E aí tem um subtítulo aqui, ó, Infância, Linguagem, Conhecimento e Aprendizagem. Tá? Nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, que a gente parou na 14ª aula. É importante que o professor pense nas crianças como sujeitos ativos, que participam, intervêm no que acontece ao seu redor. Porque as ações, elas são também uma forma de reelaboração e de criação do mundo. Então, assim, o professor nunca pode pensar no aluno como um aluno só, sabe? Como um objeto ali de conhecimento, sabe? Um depósito de informações. Não, ele tem que pensar no aluno como um sujeito ativo, um sujeito crítico, né? Não é um sujeito que recebe, um sujeito passivo ali que recebe informação, recebe conhecimento ali de boca fechada. Não, ele é um sujeito ativo, ele vai para cima, ele é crítico, ele pensa, ele questiona, tá bom? Ele participa, ele intervém em tudo que acontece ao seu redor. E as ações, pessoal, o professor também tem que pensar no aluno como um ser ativo, porque as suas ações, elas também são uma forma de reelaboração e de recriação do mundo. Ou seja, a criança ela vai recriando o mundo através dos pensamentos dela, da imaginação, de acordo com o contexto dela ali. Ela vai recriando, criando novos significados às coisas, até mesmo coisas que ela não sabe o significado real naquele momento. Ela vai dando aquele significado temporário até ela realmente descobrir para que serve alguma coisa. Tá? Então tem que pensar na criança como um sujeito ativo, não como um sujeito passivo lá que aceita tudo de boca fechada. Nos seus processos interativos, a criança ela não apenas recebe, mas ela também cria e transforma. Então a criança ela não recebe só informações, ela também passa informações, ela também cria coisas, ela transforma coisas, como eu falei aí há pouco, né? E ela é constituída na cultura, e ela também é produtora de cultura. Ou seja, a criança está inserida num meio cultural, certo? Então, ela é produzida por essa cultura. Porque, assim, essa cultura que nós vivemos hoje aqui, ela nos produz, né? A gente vive aí e se orienta a partir dessa cultura que nós vivemos. E a partir dessa cultura que nós vivemos, nós criamos nossa própria cultura. Então, a criança, ela não só é constituída da cultura a qual ela está inserida, como ela também é uma produtora de cultura. Ela cria cultura, né? A própria cultura dela e transforma a sua cultura a qual ela está inserida, tá bom? Então ela é constituída da cultura e também constitui cultura, tá? Ela é produzida pela cultura, mas ela também produz cultura e transforma a cultura a qual ela está inserida, certo? As ações da criança são simultaneamente individuais e únicas. Por quê? São suas formas de ser e de estar no mundo, constituído... sumiu aqui. Constituindo sua subjetividade, e coletivas na medida que são contextualizadas e situadas histórica e socialmente. Então, assim, pessoal, as ações da criança, elas são simultaneamente individuais e coletivas. Por quê? Individual porque, gente, as ações dela, a partir dela, com ela mesma, das movimentações dela, da ação dela sobre um objeto, do contato, ela vai construindo ali o seu próprio saber, o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio conhecimento, sua própria aprendizagem, tá? E, ao mesmo tempo, se torna aí uma ação coletiva, por quê? Porque na medida em que ela é contextualizada, ela, através da interação da criança com outras crianças, com outras pessoas, ela começa a se situar histórica e socialmente. Por isso que as ações ela é individual e coletiva ao mesmo tempo, tá bom? A linguagem ela é constituinte do sujeito e, portanto, central no cotidiano escolar. Então, pessoal, a linguagem ela faz parte do sujeito. O sujeito, ele, a partir do momento que ele já
chega para o mundo, ele já tem uma linguagem própria, ele já tem uma comunicação através do olhar. A criança ali, quando ela nasce, ela já tem aquela comunicação através do olhar, através do sorriso, através do gesto, né? Então, assim, a linguagem, ela é uma coisa constituinte do sujeito, ela já faz parte do sujeito, né? E ela vai se aprimorando conforme a criança vai crescendo aí, né? Ela vai adquirindo mais e mais, como que fala? Ela vai constituindo aí mais, puxa vida, esqueci, mais qualidade na sua linguagem, mais, vai desenvolvendo mais, tá bom? Para Vygotsky, o elo central do processo de aprendizagem é a formação de conceitos, pessoal. Então, assim, dentre todos os elos aí no processo de aprendizagem, gente, o principal ali, o elo-chave, o elo-mãe, né, do processo de aprendizagem é a formação de conceitos. Tá? Quando a gente fala de conceitos, pessoal, tudo que a gente vai trabalhar, a gente precisa aprender sobre aquilo, a gente dominar a informação sobre aquilo. Não é decorar, porque quando você decora, você esquece. Tá? Você decora o número de telefone, a partir do momento que você anotar aquele número de telefone, você já esquece ele. Né? E quando você se apropria do conceito, daquela coisa, aquilo não sai de você. Né? Como, por exemplo, você decorar que 1 mais 1 são 2, logo você esquece. Claro, é um número pequeno, mas se fosse um número grande, você esqueceria. Mas quando você se apropriar daquele conceito ali, por exemplo, 4.500 mais 4.500, para uma criança é difícil. Então, assim, se você, por exemplo, tiver noção que você recebe 4.500 esse mês e você não gastar nenhum centavo, e o mês que vem você vai receber mais 4.500, você tem aquela noção de que, opa, agora meu salário dobrou. Se ele dobrou, você tem quanto? 9, que é o quê? O dobro do valor. Então, assim, você se apropriou do conceito. É diferente de eu falar 4.500 mais 4.500 é 9.000, 4.500 mais 4.500 é 9.000, e você ficar decorando isso. Só que quando eu falo assim, quanto é 4.500 vezes 2? Você não lembra, né? Ou 4.500 mais 4.500, você não lembra, porque você ficou decorando aquilo, mas quando você se apropria, você faz uma relação daquilo, né? Daquilo, esse número representa o meu salário, né? Em 2 meses, se eu não gastar nada, né, que seria impossível, em 2 meses aí eu vou ter o dobro. Quanto que é o dobro? 9.000. Então eu já sei que se eu não gastar nada esse mês, ou o mês que vem eu vou ter o dobro do salário. Então você se apropria, é uma forma de conceito, tá? É uma formação de conceito, ou seja, você se apropria daquele saber. E aí, dessa forma você não vai mais esquecer, tá bom? Então por isso que o Vygotsky defende aí que o elo central do processo de aprendizagem é a formação de conceitos. Esse autor, Vygotsky, ele compara e interrelaciona 2 categorias de conceitos: os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Os espontâneos, pessoal, são aqueles construídos no cotidiano, tá? Pela ação direta das crianças sobre a realidade experimentada e observada por elas. Tá? Então é o conceito espontâneo. Tudo que ela vê ao redor dela, ela vai se apropriando daquilo. Né? Uma árvore no parque, a árvore serve para fazer sombra, o brinquedo serve para brincar, né? A amarelinha no chão serve para você pular, ao mesmo tempo que você desenvolve ali a linguagem matemática, você desenvolve o raciocínio lógico, também o desenvolvimento corporal, né, motor. Então a criança ela vai se apropriando. Para que serve a amarelinha? Para que serve o escorregador? Para que serve a árvore? Para que serve o professor? Para que serve o sinal que toca na escola, que é para orientar, né, se é hora da comidinha, se é hora de voltar para a sala. Então a criança, pessoal, ela vai se apropriando desse tipo de conceito. E esse é um conceito espontâneo, porque é tudo aquilo que ela vai olhando, que ela vai tendo contato, ela vai colocando símbolos, né, ou seja, significados acerca de tudo aquilo que ela vai tendo contato. Certo? Eu precisava agora ter contato aqui com um colírio, que está tudo ressecado às vistas. E também tem os conceitos científicos. O que é o conceito científico? São aqueles construídos em situações formais de ensino-aprendizagem. Quando o professor ensina para a criança, né? Olha, 1 mais 1 são 2, 4.500 mais 4.500 são 9.000. Né? Então aí já são os conceitos científicos, que são aqueles que são passados pelo professor de uma forma sistematizada, tá? E o conceito espontâneo é aquele que a criança aprende por ela mesma. Ela vai adquirindo o seu próprio processo de ensino ali. Os 2 tipos não são atribuídos de imediato à criança, pessoal, tá? Eles possuem um longo caminho a ser percorrido. E eles são distintos, porém eles caminham lado a lado. Como assim, pessoal? Que cada um é um tipo de conceito diferente. Um é aprendido de forma espontânea, natural, o outro é adquirido de forma sistematizada ali através do professor, das matérias, né? Porém, então eles são distintos ali um do outro, mas eles caminham lado a lado. Por quê? Porque os 2 têm um desenvolvimento paralelo, tá bom? As apropriações dos conceitos espontâneos
e dos conceitos científicos, eles seguem direções diferentes, né, como eu disse, mas eles são processos intimamente interligados, que exercem influências mútuas, ou seja, um precisa do outro, tá bom? Gente, nós temos aqui alguns pontos aqui que a gente precisa ressaltar, que o primeiro deles é o plano de ação, para a gente ver essa questão desses conceitos. Propor atividades que favoreçam as ações da criança sobre o mundo social e natural. Sem possibilidades de agir, a criança não tem elementos para construir os conceitos espontâneos e, consequentemente, chegar à tomada de consciência e aos conceitos científicos. Ou seja, a criança ela precisa agir sobre o objeto. Como eu te falei, ela tem que ter contato, ela tem que ir lá no parque, ela tem que ter contato com a árvore, ela tem que ter contato com o brinquedo, com o escorregador, com a amarelinha, ela só não pode ter contato com a pedra, né, pessoal? Tem umas crianças lá que são terríveis, eles caem, batem a cabeça, acham uma pedra. Olha, você pega um parque inteirinho de grama, aí tem uma única pedra, aquele local ali que eles vão escolher para cair e bater o rosto. Então, assim, eles têm que ter contato, pessoal, com tudo que está em volta deles, para que eles possam adquirir o conceito espontâneo. Não tem como adquirir o conceito espontâneo se a criança não tem contato, se ela não age sobre os objetos, sobre os elementos, tá bom? E se ela, por isso que fala que eles são interligados, porque se a criança não tiver, se ela não adquirir o conceito espontâneo, consequentemente, ela não vai chegar à tomada de consciência e não vai adquirir o conceito científico também, tá? Por isso que fala aqui que eles são interligados. Como ação e simbolização estão juntas, cabem também a leitura de histórias e poemas, a recepção de sons, imagens, né? Seria aí músicas, filmes, documentários. Nesse processo, a criança vai tendo a oportunidade de experimentar, analisar, inferir, levantar hipóteses, tá? Então, assim, gente, a ação e a simbolização, elas andam juntas. Eu já falei isso um pouquinho mais para trás, quando eu falei que quando a criança ela chega, ela vai lá no parque, ela vê a árvore, ela fala, puxa que legal, a árvore serve para eu respirar, né, porque ela filtra o ar, ela também faz uma sombrinha gostosa quando o sol tá quente, a amarelinha serve para eu pular, para eu trabalhar meu desenvolvimento motor, também para eu trabalhar meu desenvolvimento matemático, porque eu tenho que contar as casinhas, eu também tenho que me apropriar ali da questão da concentração, né, e todas essas coisas aí, e além do mais a diversão também. Então, ela vai colocando símbolos de acordo com os objetos, né? Quando ela vê alguma coisa ali que ela não sabe bem o que é, ela inventa um significado. A criança, ela é diferente do adulto. O adulto, quando ele vê uma coisa, ele não sabe o que é, ele fala assim, não sei o que é. Pronto, acabou, morreu. A criança não, quando ela não sabe o que é uma coisa, ela olha ali, deixa eu dar um exemplo aqui, vai, isso aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui um carregador do notebook, né? A criança, por exemplo, ela olha isso aqui, ó, ela não sabe o que é, né? Hoje as crianças sabem até mais do que a gente. Mas, por exemplo, você pega uma criança pequena, ela não sabe para que é um carregador. Então, ela inventa. Olha, isso aqui é um trem, uma nave espacial, sei lá, ela dá um significado. A criança ela não se limita a não saber o significado de uma coisa. Quando ela não sabe o significado, ela cria um significado para aquilo, tá? Ela procura se apropriar daquilo. A partir da ação, o professor pode pensar em planos de representação e consequente tomada de consciência dessa ação. Ou seja, propor que as crianças representem o que viram, sentiram, fizeram e depois falem sobre suas representações. Expliquem como chegar a uma determinada solução. Então assim, pessoal, a partir da ação, o professor ele consegue pensar em planos ali de representação, né, para a criança representar aquilo ao qual ela agiu. Ou seja, o que é representar? Ela mostrar o que ela entendeu sobre aquilo. Consequentemente, a tomada de consciência dessa ação. Então, assim, propor às crianças, pessoal, que representem aquilo que viram, que sentiram, né? E que depois falem, né, sobre isso. E expliquem como elas chegaram a determinada coisa. Como eu falei, né? A criança ela não sabe, por exemplo, o que é um carregador, então ela dá um significado. Professor, eu acho que isso aqui é um foguete, porque ele tem um cabo, ele tem isso, tem aquilo, e ela inventa um trem, alguma coisa. Então ela vai explicar também, o professor tem que instigar ela a explicar como que ela chegou naquela linha de pensamento. Tá? O segundo tópico, pessoal, o primeiro tópico aqui é o plano de ação. O segundo tópico é os planos de representação. Então nós temos aqui a expressão corporal, que são as brincadeiras, imitações, dramatizações, por meio das quais as crianças reapresentam o que viveram e sentiram com o próprio corpo, ou manipulando objetos como fantoches, bonecos e tal. Então a criança, ou ela vai fazer com o próprio corpo dela, né, ali a apresentação dela, ou ela vai usar um fantoche, alguma coisa ali, para representar, pessoal, né, em forma de brincadeira, de imitação, ou de teatro ali, de dramatização, aquilo que elas vivenciaram, que elas sentiram, que elas entenderam, tá? Então essa é a expressão corporal.
Aí vem a expressão gráfica e plástica, pessoal. O que elas são? São os desenhos, pinturas, colagens, modelagens que as crianças fazem para representar o que foi vivido e experimentado. Então, assim, gradativamente, ou seja, aos poucos, né, essas representações elas vão sendo planejadas pelas crianças e vão ganhando formas mais definidas e elaboradas, tá? Então, assim, a expressão corporal são aquela que ela vai fazer com o corpo ou através de fantoches. A expressão gráfica e plástica é aquela que ela faz através de desenhos, pinturas, tá? Que ela vai representar por meio de desenhos ali. E também tem a expressão oral, que é fala, verbalização, né? Que são situações em que as crianças são chamadas para conversar sobre o que fizeram, vieram, sentiram, né? Como chegaram a determinados resultados, que caminhos elas seguiram, né? Ou seja, elas são incentivadas a falar sobre as suas experiências, tipo uma roda de conversa, né, pessoal, por exemplo, falar sobre os seus sentimentos, também assim sobre o seu próprio pensamento, né, além de terem a oportunidade de fazer uso de diferentes gêneros discursivos, ou seja, a criança pode ali falar, pode cantar, pode declamar um poema, né. Então, assim, nós temos essas três expressões, né, que são os planos de representação. 3 planos de representação: expressão corporal, expressão gráfica e expressão oral, tá? Tem também, pessoal, a expressão de registros escritos, que é a língua escrita, né? A língua escrita, assim como a oral, ela exerce várias funções e possui inúmeros usos sociais e formas de se articular. É importante que na escola as crianças sejam desafiadas a fazer uso de diferentes gêneros e de diferentes formas de registrar, né, as ações que viveram, num processo de apropriação gradativa, gradual, pessoal, aos poucos, tá? De usos e convenções dos sistemas notacionais que incluem a linguagem, a escrita, outras notações, como a linguagem matemática, gráficos e tal. Então, pessoal, é importante que na escola as crianças sejam desafiadas, né, a fazer uso dessas diferentes formas de registrar, tá? Seja ali escrito, seja uma forma perdão, pessoal, registrar de forma escrita, seja numa forma ali de uma redação, ou seja numa forma ali de um sei lá, um painel, um gráfico, alguma coisa, mas que elas sejam instigadas, desafiadas ali a estar fazendo diversas formas de registros, tá, pessoal? Diversas formas ali de gêneros, né, de escrita. As notações e escritas espontâneas das crianças, pelas sucessivas tomadas de consciência, a partir da mediação do professor ou de outras pessoas mais experientes, gradativamente vão dando lugar às convencionais. Então, assim, pessoal, quando as escritas espontâneas das crianças, no ponto que elas vão praticando aquilo, que elas vão puxa vida, esqueci a palavra, meu Deus do céu, toda hora a gente esquece alguma palavrinha aqui. A partir do momento que a criança vai evoluindo, né, essa escrita espontânea, ela vai gerando uma tomada de consciência. A partir daí, da mediação do professor, do contato com pessoas mais experientes, gradativamente, essa escrita espontânea ela vai dando lugar às escritas convencionais, tá, que são aquelas realmente regradas ali pelas regras da língua portuguesa, tá bom? Então, a partir do momento que ela vai praticando ali, ela vai evoluindo, né, vai melhorando, e ali ela vai dando espaço, a escrita espontânea vai dando espaço para a escrita convencional. Para Vygotsky, pessoal, o espaço adequadamente organizado, ele resulta num desenvolvimento, né, e põe em movimento vários processos que de outra forma não aconteceriam. Então, assim, pessoal, um aprendizado adequadamente organizado, né, contextualizado. Por exemplo, eu sempre gosto de falar da cartilha Caminho Suave. Eu não vou achar aqui agora a minha pastinha, mas é uma cartilha horrível aí que a gente estudou quando era criança, que era uma cartilha totalmente descontextualizada, uma cartilha que uma lição não tinha ligação com a outra, então a criança aprendia as coisas tudo de forma mecanizada. Mas o Vygotsky defendia que o aprendizado adequadamente organizado ali, sabe, contextualizado, bonitinho, ele resulta num desenvolvimento, né, e põe em movimento aí vários processos de que outra forma não seria possível ser alcançado. Para o autor, o desenvolvimento do indivíduo está diretamente ligado à sua relação com o ambiente sociocultural. E o papel social do outro é de fundamental importância, uma vez que o indivíduo, né, ele aprende e se desenvolve a partir do convívio com outras pessoas da sua espécie, né, que é a interação humana. Então o Vygotsky, ele defendia muito essa questão da interação, da sociabilidade, tá? Então a criança, a partir do momento que ela tem interação, que ela
que ela tem contato com outras crianças, que ela trabalha, assim, dessa forma, o desenvolvimento da criança é muito maior, uma vez que Vygotsky defende que o desenvolvimento está diretamente ligado ali à sua relação com o ambiente sociocultural. Vygotsky, ele vê o desenvolvimento retrospectivamente no nível do desenvolvimento real, que se costuma determinar pela solução independente de problemas, tá? Que é aquilo que a criança já sabe. E prospectivamente no nível do desenvolvimento potencial, determinado pela solução de problemas que a criança pode buscar ali e sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais experientes. É dessa divisão, pessoal, do desenvolvimento em níveis que Vygotsky formula o conceito de zona de desenvolvimento proximal, como a distância entre o nível do desenvolvimento real e o potencial. Gente, eu sei que ficou bem grande esse parágrafo, mas ele é muito facinho de entender. É assim, o Vygotsky coloca que a partir do ponto que a criança sabe, aquele conhecimento que ela já tem, a gente vai buscar o que com a criança, pessoal? Meu Deus! A gente vai buscar o que com a criança, pessoal? Vai buscar aquilo que ela não sabe. Tá? Então, essa ligação entre aquilo que a criança sabe e o que ela pode aprender, se ela se esforçar, é chamado a gente coloca uma ponte imaginária aqui chamada zona de desenvolvimento proximal, que é o que, pessoal? É aquilo que vai ligar o que ela sabe àquilo que ela pode aprender. Agora, como que a gente vai fazer essa zona de desenvolvimento proximal? Através dos conteúdos que vai ser aplicado, a metodologia que vai ser aplicada, as ferramentas que serão utilizadas, os recursos, né? Então, como que você vai trabalhar para que a criança alcance esse desenvolvimento potencial? A partir disso que ela já tem, né? O conhecimento real que ela tem, como que ela vai alcançar esse conhecimento potencial aqui? Através dos recursos, projetos, conteúdos, né? Então a forma como você vai trabalhar, o que você vai trabalhar, né? Os recursos ali que você vai utilizar, tudo isso faz parte da zona de desenvolvimento proximal, que vai ligar o que ela já sabe ao que ela pode vir a aprender, tá bom? É bem facinho. Conceito, a zona de desenvolvimento proximal, também conhecida como ZDP, tá? Zona de desenvolvimento proximal. É um conceito que permite a compreensão do curso interno do desenvolvimento do indivíduo, que é aquilo que ele já sabe, e ainda o acesso aos processos que estão amadurecendo, né, aquilo que ele ainda vai aprender, e se encontram embrionariamente presentes. Então, assim, aquilo que ele está descobrindo aos poucos, é o desenvolvimento potencial, e aquilo que já é interno dele, é o real proximal, real potencial. E aí, a ponte que vai ligar é a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Nesse sentido, um caminho encontrado por vários professores para desenvolver as diferentes áreas do currículo de forma criativa e interdisciplinar, que vá ao encontro dos interesses das crianças e ao mesmo tempo possibilite a ampliação de suas experiências e sua inserção cultural, tem sido trabalhado com projetos, o qual será abordado a seguir. Então, assim, pessoal, o caminho encontrado por professores para desenvolver aí várias áreas do currículo, de fazer com que a criança aprenda, que a criança alcance ali os objetivos, tem sido o trabalho com projetos. É o que a gente vai trabalhar em seguida, mas eu acho que a gente vai fazer isso na próxima aula, porque está aqui com 23 minutos, pessoal, e para a gente não quebrar o tema, será que dá para trabalhar? Acho que dá para a gente esticar mais um pouquinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Projetos pedagógicos. Possibilidade de diálogo entre as áreas de conhecimento, tá? Que a gente vai trabalhar agora. A opção de alguns professores em trabalhar com projetos tem revelado quanto os processos de ação, representação, tomada de consciência podem ser ampliados e quanto eles podem atuar pedagogicamente no limiar superior da aprendizagem, visto que os projetos eles caminham conforme os interesses das crianças e a disponibilidade de recursos que a escola e a comunidade oferecem. Então, assim, pessoal, trabalhar com projetos tem sido uma coisa assim, que tem ajudado muitos professores. Eles têm visto assim, não só uma forma de facilitar bastante o seu trabalho, como também facilitar o aprendizado da criança, tá? Porque eles têm visto aí que o processo de ação, representação e tomada de consciência, pessoal, tem sido muito ampliado por essa questão dos projetos. Por quê? O projeto, pessoal, ele tem que partir ali de uma necessidade da comunidade a qual a escola está inserida, tá? Daquela realidade social. Outra coisa, pessoal, tem que ser uma coisa que a criança goste de fazer, que ela esteja interessada. Se ela não demonstrar interesse por aquilo, não adianta você fazer um projeto que a criança não vai entender nada, ela não vai conseguir pegar nada, não vai conseguir aprender nada, e você vai só perder tempo ali e gastar energia à toa, tá bom? Então o projeto ele tem que
ter um contexto social ali, tem que estar ligado à realidade da criança e tem que também ter um interesse da criança para que realmente ele possa acontecer e ter sucesso, tá bom? Também, pessoal, precisa ver os recursos que a escola tem para poder trabalhar com esse projeto e os recursos que a comunidade oferece também, tá bom? Senão não tem que você trabalhar um projeto, vamos trabalhar um projeto NASA, né? Vamos fazer um foguete, mandar ele para a Lua, meu, como é que você vai fazer isso aqui num bairro da cidade, um bairro de periferia da cidade, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que nem em Brasília você consegue lançar um foguete, imagina na periferia. Então, assim, tem que fazer um projeto que tem a ver com a realidade local, tem que ter o interesse da criança e também tem que estar dentro do recurso que a escola tem e que a comunidade oferece. Trabalhar com projetos é a forma de vincular o aprendizado escolar aos interesses e preocupações das crianças, aos problemas emergentes da sociedade em que vivemos, à realidade fora da escola e a questões culturais do grupo. Então, assim, trabalhar com projeto, pessoal, é uma forma de você trazer, mostrar, relacionar a criança diretamente com aquela vida que ela já tem fora da escola, tá? Ela vê ali, né, uma avenida muito movimentada, então o que a gente pode fazer? Um projeto para colocar uma faixa de pedestres ali próximo da escola, na frente da escola, colocar um semáforo, colocar uma lombada para diminuir a velocidade dos carros. Então, assim, a gente vai fazer um projeto de modo a melhorar aquilo ali, aquela situação, para modificar. E isso é uma forma que você traz a criança, você vincula a criança ao meio social dela. Porque ela vai sentir que ela tem o poder de transformar aquela realidade local, tá bom? Então isso é muito legal, é uma forma muito positiva de se trabalhar, porque o projeto possibilita esse tipo de coisa, tá? Claro que tem que ser um projeto também que seja possível, né, e passível de acontecer. Muitas vezes ali você vai falar, eu quero 10 lombadas aqui na minha rua, a prefeitura não vai colocar porque vai falar, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui com essa rua, né? Não passa mais carro. Então ela fala, não, posso colocar uma lombada no meio, ou então uma lombada no início e uma no final. Agora não posso colocar 5, 6, 7 lombadas aí num espaço pequeno assim. Então também tem que ser um projeto viável aí. Coloca a criança em contato com os problemas emergentes, como eu te falei, né? Por exemplo, uma via de trânsito rápido ali e coloca ela em contato com esses problemas da sociedade ali em que ela vive e também uma possível solução a partir do projeto, tá bom? Os projetos eles vão além dos limites do currículo, pessoal, pois os temas eleitos eles podem ser explorados de forma ampla e interdisciplinar, ou seja, várias disciplinas, vários professores ali de várias matérias, o que implica, pessoal, em pesquisas, busca de informações, experiências de primeira mão, tais como visitas e entrevistas, né, dependendo do tipo do projeto, além de possibilitarem a realização de inúmeras atividades de organização e de registro, feitas individualmente em pequenos grupos ou com a participação da turma toda. Então, gente, quando você tem um currículo ali de trabalho, bonitinho e tal, e você cria um projeto, o projeto vai além daquele currículo, tá? Porque ele permite muitas coisas ali. Ele permite você trabalhar, por exemplo, você monta o seu próprio currículo, o outro professor, ele vai trabalhar o currículo dele de forma diferente. Agora, quando você trabalha com um projeto, você consegue romper essa barreira disciplinar e trabalhar de forma interdisciplinar, porque você consegue trabalhar com outros professores ali a mesma temática, tá bom? O mesmo projeto. Tá? Isso também faz com que o aluno trabalhe com pesquisas, com busca de informações e tantas outras coisas aí. Então ele vai muito além daquele currículo que é pré-estabelecido, tá? Então é uma coisa muito bacana mesmo. Os projetos, eles valorizam o trabalho e a função do professor, que em vez de ser alguém que reproduz ou adapta o que está nos livros didáticos e nos seus manuais, ele passa a ser um pesquisador do seu próprio trabalho, porque o professor ele tem que ter um domínio pleno daquilo que está sendo trabalhado no projeto, tá? O professor não pode ter ali um conhecimento meia boca acerca do projeto que vai ser trabalhado. Ele tem que ter um domínio pleno, porque quando a criança fizer uma pergunta, o professor tem que saber responder. Então ele tem que ser um detentor, tem que ser um dominador do tema que vai ser trabalhado no projeto, tá bom? Ao se tornar mais atento ao que surge do grupo, o professor amplia o diálogo com as crianças e se torna importante na busca, na organização e na mediação dos conhecimentos. Tá? Então, assim, quando ele fica mais atento ali ao que está acontecendo no grupo, quando ele presta atenção, ele vai ampliando o diálogo com as crianças. E isso é muito importante, porque se não tiver, gente, esse contato, esse diálogo constante, essa mediação com as crianças, o projeto ele vai acabar ficando vazio, as crianças vão se perder ali e tal. Então tem que ter esse diálogo, e ele tem que ter esse diálogo constante, e ele é ampliado, gente, quando o professor começa a se atentar mais ao que está acontecendo ali. A procura de todos por respostas às questões que surgem no grupo mobiliza e torna a aprendizagem um desafio coletivo. Então, assim, quando todo mundo ali está pesquisando sobre um tema, tal, eles ficam assim, todo mundo, aquele primeiro que acha, ele quer dizer que ele foi o primeiro que achou. Então ele fala, encontrei aqui um negócio que pode ser interessante e tal. Então isso mobiliza, gente, o grupo. E torna a aprendizagem um desafio coletivo, que é uma coisa muito positiva também, tá? Que é sempre procurar trabalhar em grupo.
A escola, gente, ela pode ser um espaço de busca, de reflexão, que se vale de fontes e áreas de conhecimento diversas aí para atender um fenômeno natural, cultural e social. É um lugar onde as diferentes linguagens assumem grande importância, pois são as ferramentas necessárias para ler, entender, interpretar e dizer o mundo. Então, assim, gente, a escola ela não pode ser só um local ali onde a criança aprende mais, menos, aprende a ler, aprende a escrever, só isso não, pessoal. Ela tem que ser um lugar de busca. Ela pode ser e deve ser um lugar de busca, de reflexão, tá bom? Onde ali tem várias fontes e áreas de conhecimento diversas ali, para que a criança possa compreender e se apropriar aí do fenômeno natural, cultural e social também. Tá? A escola, ela comporta vários tipos de projetos, né? A começar pelo PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, definidor da sua proposta, né? O Projeto Político Pedagógico, a gente fez uma aulinha dele, vocês procurem lá no meu canal, vocês vão achar lá a aula sobre Projeto Político Pedagógico, tá? Ele é um projeto que ele é criado no começo do ano, de todo o ano, aliás, né? Ele é todo começo de ano, ele é juntado ali, reunido ali todo o grupo escolar, não é só os professores, mas professor, gestão, comunidade escolar, pais de alunos, todos os funcionários da escola, para a criação desse projeto. O projeto político-pedagógico é o norteador ali do nosso trabalho docente durante o ano. Cada escola tem que ter o seu, por quê? Porque ele é baseado na realidade local de cada escola. Todo ano ele tem que ser refeito? Tem. Por quê? Porque todo ano a realidade local ela acaba mudando em alguma coisa. Então todo ano ele tem que ser refeito. Tá? O projeto político-pedagógico da escola, ele se efetiva em ações organizadas em diferentes projetos institucionais, que podem ser de caráter permanente, como, por exemplo, a organização e utilização da biblioteca escolar ou do centro de estudo dos professores, né? Podem surgir de questões amplas da comunidade escolar, como, por exemplo, direitos humanos, sendo trabalhado ao longo do ano coletivo. Ou podem ser também mais pontuais, como uma feira de ciências, feira do livro, uma Copa do Mundo, eleições, né? Esse ano tem eleição, aí, ano de 2020 tem eleição. Além de projetos institucionais. Quando a gente fala de eleição, pessoal, a escola não vai dizer em quem você vai votar, vai defender um candidato ou outro. Ela vai sempre trabalhar a eleição na seguinte forma, de orientar, né, de conhecer cada candidato. Mas a escola também não vai explorar isso, cada candidato ali. Ela só vai dizer, olha, procurem conhecer os candidatos, conhecer o seu trabalho, tá, o seu histórico político. É isso, mas também não vai falar nome de candidato e entrar na vida de política de ninguém, para que a escola não se torne uma influenciadora. A escola não pode, ela tem que se abster de política, não pode se envolver, tá bom? Então, quando a gente fala de eleições, é o sentido da eleição e a importância dela, tá? Além dos projetos institucionais, há também projetos por segmento, ou seja, por série, por turma, né? Por exemplo, um projeto que pode ser trabalhado no terceiro ano, mas que no segundo ano eles ainda não se apropria desse saber. Então, às vezes também tem projeto no quarto, no quinto ano, que os anos anteriores não se apropriam. Então também tem um projeto por segmento aí, tá? Que tem a ver com a faixa etária. Os projetos de trabalho de uma turma, eles também podem ter caráter permanente, como a organização de uma horta ou uma duração menor, como, por exemplo, a elaboração de um caderno de receitas, tá? O mais importante, pessoal, para a gente entender, é que os projetos de trabalho, eles partam das questões do grupo, estejam diretamente ligados ao interesse das crianças, possibilitem um contato com práticas sociais reais e permitam o estabelecimento de múltiplas relações, ampliando o conhecimento de professores, alunos, pais, comunidade escolar sobre um assunto específico. Gente, assim, então o mais importante sobre o projeto, eles têm que partir das questões do grupo, né? As crianças, elas têm que ajudar na temática, elas têm que decidirem juntas com o professor, tá? Decidir juntas. Eles têm que estar ligados diretamente aos interesses das crianças e também a realidade da comunidade local. Eles têm que possibilitar um contato da criança com as práticas sociais, né, reais ali do entorno da escola, né, da vida da criança, e que permitam, gente, o estabelecimento de múltiplas relações, que a criança tenha contato com todos os colegas ali, com a comunidade. Assim, claro, quando a gente fala comunidade, pelo intermédio da família, ou até mesmo na escola, pelos funcionários que trabalham ali. Ela tem que ter um contato com múltiplas relações, ampliando dessa forma o conhecimento dos professores, alunos, pais e por aí adiante, tá? As etapas do trabalho, elas têm que ser planejadas pelo professor e negociadas com as crianças. Por quê? Porque a criança tem que entender aquele projeto e aquilo tem que despertar o interesse dela, tá? Aquilo tem que fazer parte da vida da criança. O professor não pode escolher um tema e falar, a gente vai trabalhar isso aqui. Não, a criança ela tem que decidir junto se ela quer trabalhar determinado tema, tá?
Ao professor cabe a mediação de cada momento do processo por meio do planejamento e da organização das propostas. Então o professor tem que estar mediando ali a cada momento do processo, tá? Mediando o projeto para que não fuja da temática, essas coisas, tá bom? A duração de um projeto, gente, ela é variável em razão da sua grande dose de imprevisibilidade. Então não tem como você falar, esse projeto vai durar 3 meses, tá? Ele pode durar menos do que isso, pode durar mais, tá? Então é muito imprevisível, assim, quando a gente vai trabalhar com projeto. Então não dá para você determinar uma duração de quanto tempo vai durar um projeto aí. O trabalho com projetos, por abordar um determinado assunto de forma contextualizada, ele amplia consideravelmente a gama de conhecimentos que podem ser ancorados ao tema eleito, tá? Então, quando você vai trabalhar um projeto, uma temática, por exemplo, de poluição da água, gente, você pode ampliar isso muito mais. Porque aí você vai entrar num conceito, por exemplo, ali de poluição, você vai falar, pô, mas a poluição da água, ela também envolve ali a poluição do ar, né? Vai surgindo várias ramificações dentro do seu projeto, tá? Então, ele também amplia, né, essa gama de conhecimentos que podem ser aí ancorados ao tema eleito do projeto em si, permitindo a interdisciplinaridade, ou seja, o trabalho de várias disciplinas, tá, escolares. Não é simplesmente só uma disciplina trabalhar de forma isolada, não, todas as disciplinas. E a transversalidade, que é o que, pessoal? Transversalidade é um tema perpassando todas as matérias, todas as disciplinas. Então ele permite a interdisciplinaridade e a transversalidade. Interdisciplinaridade, vocês lembram de disciplina. Tá? O que é disciplina? Matemática, português, história, geografia. Disciplina. Interdisciplinaridade. Lembra, por exemplo, do ônibus, pessoal. O que é um ônibus intermunicipal? É um ônibus que sai da sua cidade e vai para outra cidade. O ônibus municipal roda só dentro da cidade, né? Assim, o intermunicipal roda fora. Então, quando se fala interdisciplinaridade, então, ou seja, várias disciplinas trabalhando em conjunto. Transversalidade, um tema transpondo todas as disciplinas. Além da inserção da educação de forma ampla na cultura, tá? Quando compreendidos de forma dinâmica, os projetos eles podem tornar apostas coletivas de amplificação cultural, tá? Então, assim, gente, quando o projeto ele é compreendido de uma forma dinâmica, ou seja, de uma forma assim prática, né, objetiva, eles podem aí se tornar apostas coletivas de amplificação cultural, ou seja, eles vão intervir diretamente na cultura, tá? Você não pode fazer um projeto todo teórico ali, sem sentido nenhum, que realmente ele não vai intervir na cultura, mas se ele for compreendido de uma forma dinâmica, você conseguir realmente conscientizar a comunidade local acerca de um assunto, você conseguir, por exemplo, pegar a prefeitura e conseguir que a prefeitura coloque um semáforo, uma lombada ali na rua da escola para diminuir a velocidade dos carros. Quando você consegue fazer isso, você está amplificando a sua cultura. Você está modificando a realidade local. E isso é produção de cultura. Vale lembrar, gente, que o trabalho com projetos, ele torna-se eficaz quando ele é articulado com a proposta pedagógica da escola e quando, a partir de uma reflexão coletiva dos professores, são estabelecidas as finalidades do trabalho e apontada a construção de conceitos, tá? Então o projeto, pessoal, ele se torna mais eficaz quando ele é articulado com a proposta pedagógica da escola, tá? Então, assim, quando você já tem, sei lá, no PPP, lá no começo do ano, você já monta um projeto de trabalho e aí você consegue tirar um projeto, a temática de um determinado projeto de dentro do próprio PPP, gente, você já consegue ter aí, tornar esse projeto mais eficaz antes mesmo dele nascer, porque ele já está dentro da sua proposta. Então ele torna mais fácil ali a aceitação dos professores, o trabalho de todo mundo entre si, tá? A partir, gente, sempre a partir da reflexão coletiva dos professores, tá? Então, assim, gente, quando você trabalha sozinho, meu Deus, gente, tenta pegar um carro que não está pegando, né, não está funcionando ali, e tenta empurrar ele sozinho, gente. Você consegue, mas ele é pesado. Tenta em 2. Agora tenta em 8. 8 caras empurrando um carro. Ele vai ficar levíssimo. Então, gente, quando você trabalha de forma coletiva, quando todo mundo ali abraça o projeto junto, ele não só fica mais fácil, mas como ele também, gente, vai ter um resultado muito melhor, tá? Mais algumas reflexões. Deixa eu ver como é que tá essa aula aqui. Gente, nós estamos com quase 40 minutos, mas tem só um pinguinho de coisa aqui. Puxa, senão eu vou fazer uma aula de 10 minutos só. Mas eu vou ter que deixar para a próxima, porque senão vai ficar muito longo. Aqui já está com 40 minutos. Então, pessoal, a próxima aula aí para a gente fechar esse texto 5 vai ficar bem curtinho aí, com uns 10 minutinhos. Mas essa aqui já estendeu demais, é que eu não queria cortar a temática de projetos mesmo. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa aí, bebe água, vai lá, faz um pipizinho e a gente
volto daqui a pouquinho, tá bom? Então, até a próxima aula.